Palavra de Deus nos diz lá no Evangelho que escreveu Lucas, evangelista Lucas, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 19, versículo 9, está escrito lá: E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa. Hoje veio a salvação a esta casa. Capítulo 19 de Lucas nos narra duas histórias lindas, impactantes. São duas histórias paralelas. Narra quando Jesus ele vai sair da Galileia e Jesus empreende uma viagem. O destino dele era Jerusalém. Para Jesus ir para Jerusalém, ele teria que passar por uma cidade que estava no caminho da viagem, cidade de Jericó. Jericó, segundo a tradição, é uma das cidades mais antigas do mundo. Jericó foi uma cidade de palcos de grandes acontecimentos. Porém, quem morava em Jericó sofria um complexo. Quem morava em Jericó considerava-se amaldiçoado. Por quê? Lá atrás, quando Josué destruiu Jericó, segundo a ordem que Deus havia lhe dado, Josué disse: Maldito será todo aquele que tornar a reedificar Jericó. Então os moradores de Jericó eram considerados pessoas amaldiçoadas. Eles se consideravam amaldiçoados. Mas Jesus vai para Jerusalém, vai cruzar em Jericó. E a palavra do Senhor diz que quando Jesus chega perto da cidade, próximo da cidade, ali havia um homem sentado na beira do caminho, mendigando, pedindo esmola. E logo você sabe, logo você vai entender quem era este homem. Era um homem por nome de Bartimeu. Bartimeu, filho de um homem chamado Timeu, estava sentado na beira do caminho, mendigando, pedindo ajuda, pedindo esmola, porque ele era deficiente visual. E não obstante ser deficiente visual, ele era um mendigo. Dependia e sobrevivia de esmolas. Jesus chega ali, na entrada da cidade. Jesus depara-se com este homem que gritava e clamava, chamava muito alto. Quando ele ficou sabendo que era Jesus que passava, a Bíblia diz que ele gritava em voz alta: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas repreendiam ele, mandavam que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto. A insistência dele, porque ele sabia que este nome chamado Jesus vinha da linhagem de Davi. Por ali passava grandes pessoas importantes, muitas pessoas importantes. Cruzava Pilatos, cruzava Herodes, cruzava os grandes por ali. Era um caminho de acesso principal. Ninguém parava, quem sabe, para dar atenção para aquele miserável homem que era mendigo, cego, deficiente visual. Mas ele, conhecendo, mesmo sendo cego, conhecia a origem do nome de Jesus. Por que eu digo que ele conhecia? Porque ele, quando ele viu, ou seja, quando ele percebeu toda aquela movimentação, todo aquele movimento naquele dia, toda aquela movimentação, aquela agitação ali, naquela avenida principal, naquela rua principal da cidade, chamou a atenção mesmo não enxergando, mas ele percebeu que havia algo diferente. Ele perguntou: o que está acontecendo hoje? O movimento está alterado.
Está anormal o dia hoje. Aí alguém lhe diz assim, o seu cego, sabe o que está acontecendo? É que Jesus, o Nazareno, Jesus de Nazaré está vindo aí. Jesus, o Nazareno. Agora perceba que quando aquele homem grita e chama, ele chama Jesus, filho de Davi. Perceba que a informação que deram para ele não era que o filho de Davi vinha vindo. Informaram ele que o Jesus Nazareno vinha vindo. Então veja que ele conhecia a origem, conhecia o nome. Ele sabia que esse nome Jesus vinha da linhagem de Davi. E este nome seria um nome diferente. Seria um nome diferente dos demais. Aliás, o próprio Isaías falou que este nome chamado Jesus, ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é pai da eternidade, ele é príncipe da paz. É um nome diferente, não é? Jesus. E aí o Bartimeu chamava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí diz a Escritura que quando ele gritava, as pessoas repreenderam ele para que se calassem, para que ele ficasse quieto. Mas diz a Bíblia que ele ainda clamava mais alto, levantava mais o tom da sua voz. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que Jesus ouviu aquele grito. Jesus parou e mandou chamá-lo. Alguém chega e diz lá, Bartimeu, tenha bom ânimo, rapaz, se alegre. Levante, porque o mestre te chama. Que coisa linda, não é? Bartimeu não tinha nada a não ser uma capa. E diz a Bíblia que naquele momento ele se levantou. Mas essa capa dele era algo importante, era algo especial. Essa capa de Bartimeu era algo importante para ele. Identificava ele como deficiente, como mendigo, como cego. Era uma peça de roupa importante para ele. Era uma identidade. Mas quando ele ouviu aquele chamado, diz a Escritura que ele se levanta sobre os pés. Ele lançou de si a sua capa e ele foi ter com Jesus. Significa que ele abriu mão de valores para atender o chamado. Quem é que ele chamava? Era o mestre. Alguém diz, Bartimeu, tenha bom ânimo, levanta que o mestre te chama. Vim aqui nesta tarde, de uma forma bem simples, dizer para você que quem te chamou não foi Paulo, não foi Pedro, não foi João, não foi Maria. Quem te chamou não foi o seu próprio pastor, não. Quem te chamou foi o mestre. Você é chamado do mestre. Você é chamado do mestre. Eu vim aqui dizer para você que você é chamado do mestre. Levanta-te, tenha bom ânimo, porque o mestre te chama. Irmão, ser chamado pelo mestre, hein? Isso é pouca coisa? Não. Isso é algo extraordinário, ser chamado pelo mestre. Diz a Bíblia que Bartimeu deu um salto, se coloca sobre os pés e foi até Jesus. Atendeu o chamado do mestre. Jesus pergunta, o que você quer que eu te faça, rapaz? Irmão, para quem não dava nada por ele, ou seja, Bartimeu era desprezado, discriminado, porque era deficiente, era cego. Ninguém parava para dar atenção para ele. Ele era um coitado. Perante a sociedade, lógico, né? Naquele momento, quando ele está diante de Jesus, Jesus pega e levanta Zaqueu, ou seja, Bartimeu, coloca Bartimeu acima do nível, não é? Acima, um nível superior. E me parece que nesta ocasião Jesus desce. Jesus desce e se coloca diante de Bartimeu como um servidor, como alguém que vai servi-lo, como alguém que está ali para trabalhar por ele, para prestar um trabalho, um serviço. Jesus disse, Bartimeu, o que você quer que eu faça? Você manda e eu faço. Você ordena, eu faço. Você pede, eu faço.
É você que dita a ordem, você que escolhe, você que determina. O que você quer que eu te faça? Diz a Escritura que Bartimeu naquele momento, Senhor, vou falar a minha linguagem. Senhor, eu tenho falta de muitas coisas. Eu preciso de tantas coisas, Senhor. Não tenho casa para morar, ando mal vestido, quem sabe eu descalço, estou com fome. Eu tenho tantas necessidades. Mas o que eu quero, Jesus, é ver. O que eu mais quero é enxergar. O resto vem depois, o resto vem na sequência. Mas o que eu mais quero é enxergar. Bartimeu reconheceu que ele precisava de uma visão, né? Quando ele determinou, eu quero é ver Jesus, o resto vem depois. Jesus toma a expressão de uma palavra, a palavra rema, a palavra de autoridade, palavra de determinação. Aí Jesus disse, você quer ver? Quero. Então, veja. Então, veja. Diz a Bíblia que logo ele viu, enxergou e começou a seguir Jesus pelo caminho. Coisa linda, não é? Jesus segue a viagem e vai em direção a Jerusalém. Vai cruzando pela cidade. Na mesma cidade morava um homem rico, que era Zaqueu, chefe dos publicanos. Quem era Zaqueu? Ele era chefe dos publicanos. Quem eram os publicanos? Eram aqueles que cobravam rendimentos públicos entre os antigos romanos. Zaqueu, ele era chefe. Ele era o maioral, ele era o chefe, né? E por esta razão ele era discriminado e desprezado pela sociedade judaica. Jerusalém, naquela época, os judeus estavam debaixo do governo romano, do jugo do governo romano, e diz a Bíblia